Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos de 4 a 14. Jesus respondeu: atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Havereis de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado, para não vos alarmardes. É preciso que estas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Nesse tempo vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados por todos os povos por causa do meu nome. E então muitos sucumbirão. Haverá traições e guerras intestinas. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testamento para todas as nações, e então virá o fim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quanta informação Jesus dá aqui, respondendo à pergunta feita no versículo 3. Dize-nos quando vai ser isso, e qual o sinal da tua vinda e do fim desta época. Qual o sinal da tua vinda e do fim desta época? Quanto à destruição do templo, não demorou muito. Jesus não deu data, mas não demorou muito. 70 anos, no ano 70, ou seja, cerca de 40 anos depois, isso aconteceu. A destruição de Jerusalém. No entanto, tem muito mais que Jesus revela. E ele começa com uma ordem. O restante é tudo promessa. Eu vou falando, versículo 4 é ordem e o restante é tudo promessa, do 5 ao 14. E aí não está difícil de entendermos, né? Está difícil da gente perceber. E ele vai dizer: atenção para que ninguém vos engane. Por quê? Porque a intenção não é só fazer sofrer, não é só perseguir os cristãos. Porque um cristão perseguido que é convicto, apesar do sofrimento, ele não é enganado, ele não perde o céu, ele não perde a fé, ele não perde a salvação. Mas um cristão que é enganado, ele pode se perder. Isso é mais sério. Então, ele está dizendo, versículo 5, pois muitos
virão em meu nome dizendo: o Cristo sou eu. Olha só. O Cristo sou eu. E aqui na nota de rodapé da Bíblia diz assim: antes do ano 70 depois de Cristo, ou seja, antes da destruição de Jerusalém, surgiram algumas pessoas se fazendo passar por Messias, fingindo que era Jesus, por aí. Então Jesus está alertando: olha, vai vir gente de tudo, até os doidos tentando dizer que é ele. Mas talvez, e aqui é algo que o Senhor coloca no meu coração, aqui Jesus já estivesse dando à igreja um alerta sobre a questão das heresias que estavam surgindo naquele tempo e que precisariam ser combatidas ao longo da história, sobretudo as primeiras heresias que eram sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Heresias que negavam as verdades que nós hoje rezamos no nosso credo, porque, graças a Deus, depois desses hereges terem sido combatidos, eles ajudaram, de certa forma, a igreja a deixar clara a sua fé, ainda mais clara. Não que houvesse sérias dúvidas: Jesus é ou não é Deus e homem? É Deus ou é homem? Como é que é isso? Por exemplo, a primeira grande heresia, né? Se não me engano, arianismo. Me corrija se eu tiver falado o nome errado, né? Mas foi necessário que houvesse esse combate para dizer: não, essa não é a fé da igreja. Isso não foi isso que a gente recebeu dos apóstolos. E ali as pessoas que defendiam essas ideias começaram a ficar cada vez mais firmes nos seus propósitos, mesmo com toda a conversa da igreja, com tudo aquilo que era colocado, não cederam até o ponto em que houve a clara condenação dos seus pensamentos e da doutrina que estavam querendo ensinar. Porque aquele não era o Cristo verdadeiro. Então, pode ser, e aí sou eu que estou aqui lembrando dessas realidades da história, que Jesus estivesse já defendendo e alertando a igreja para que isso, cuidado para que ninguém vos engane. Né? E aí tem mais. A vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras, cuidado para não vos alarmardes. Ou seja, não precisa ficar desesperado por causa das guerras e dos rumores de guerra. E aqui, Jesus não está dizendo, nem eu, muito menos eu, né? Não está dizendo que a guerra é uma coisa boa, ou a guerra não é algo terrível. Não, não é isso. Está dizendo que nós não devemos nos alarmar ao ouvirmos falar de guerras e rumores de guerra, achando que elas trarão o fim. Jesus está dizendo: não, o mundo não vai acabar e os fins dos tempos não virão por causa das guerras. As guerras não causarão o fim dos tempos. É isso que Jesus está dizendo. Então não vos alarmeis. É preciso que essas coisas aconteçam, olha, mas ainda não será o fim. E depois ele está dizendo: por quê? Vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, vai ter fome, vai ter terremoto em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então, tudo que tem acontecido na história, de mais ou de menos, as piores guerras, as mais sangrentas, as mais longas, as mais difíceis, as pandemias, as pragas, etc, 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 terremoto, tsunami, furacão, vulcão, tudo isso é início das dores. Essas coisas precisam acontecer. É fato que no século XX e agora início do século XXI, a quantidade dessas realidades aumentou muito. Na história da humanidade, nunca houve tantas dessas coisas acontecendo como nesse último século e agora início desse. Pode ser um sinal da proximidade de Jesus? Pode ser.
Mas quem tem certeza? Ninguém. O fato é que isso é para que estejamos preparados. Por isso precisamos saber. Por quê? Ainda vai acontecer mais coisa, não é só isso. Jesus está dizendo no versículo 9: nesse tempo vos entregarão a tribulação e vos matarão. Ou seja, vai ter perseguição contra a igreja. E isso aconteceu muitíssimo no início do nosso tempo. O tempo cristão, né, vamos dizer assim, no início da igreja. Mas ainda acontece. E aí, sereis odiados por todos os povos por causa do meu nome. E então muitos sucumbirão. Haverá traições e guerras intestinas. Veja, Jesus alertou para todas essas realidades que iriam acontecer. Aconteceram e acontecem. E surgirão falsos profetas em grande número que enganarão a muitos. Quanta gente! Falsos profetas. E aí, volta a falar da questão das heresias e de outros tantos que profetizam falsamente em nome de Jesus, que não pertencem à igreja, ou que são de religiões que distorcem totalmente a verdade da revelação da verdadeira igreja, que é a católica. E aí ele vai continuar no versículo 12: e pelo crescimento da iniquidade. E pelo crescimento da iniquidade. O que é iniquidade? O mal, a maldade, a desgraça, a impiedade. Né? Voltarmos a um estado de pecado generalizado, o crescimento da iniquidade, da violência, do desamor. O amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E aí tem mais. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testamento para todas as nações. E então será o fim. Ou seja, nós estamos vivendo na época de que o evangelho, podemos dizer, está acessível ao mundo inteiro, desde que a internet surgiu e com o avanço dela. Ah, Jales, mas tem lugar que a internet é bloqueada para sites cristãos, para coisa cristã. Sim, sim. Mas as pessoas sempre dão um jeito, né, de descobrir coisas, né? Coisas ocultas, cometem coisas que são proibidas por lei, crime e tal. E tem países que tem gente que ousa e vai contra regras desses países e procurem ir contra conteúdo cristão. O fato é que todos esses sinais, nesses tempos, estão à nossa disposição. Uns mais, outros menos. Então, a gente vai fazer o quê? Vai ficar vigiando lá o céu para ver se Jesus volta? Não. Nós estamos vendo os primeiros sinais dos tempos. Jesus ainda fala muito mais coisa. E eles, por estarem todos presentes no nosso tempo, já nos são um indício claro de que nós estamos próximos da vinda de Jesus. O quanto? Não sabemos. Mas se estamos próximos, precisamos sim fazer todo o possível para estarmos preparados. Vamos anotar no nosso diário. Como eu já disse, promessas de Deus do versículo 5 ao versículo 14. Todo esse trecho. E ordem tem o versículo 4. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocá-la em prática na sua vida. Você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o seu like, que o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus.
é o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Monsenhor Jonas Habib. Eu deixo aqui na descrição deste vídeo para você o passo a passo. Caminhe conosco, né? Tem o plano de leitura para você seguir bem direitinho. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.